graça de Deus descansem sobre nós ricamente. Now realizing, Lord, that this is too much of a job for a man to do, because we have here under consideration tonight the destination of souls at eternity bound. Agora, dando-nos conta, Senhor, de que isto é trabalho demais para um só homem fazer, porque nós temos aqui sob consideração esta noite o destino de almas que seguem em direção à eternidade. So we pray that the Holy Spirit will get right into the Word and will lay it out and explain it in His own way to us, the things that He would have us to know. Assim, oramos para que o Espírito Santo entre diretamente na palavra e a exponha e a explique da sua própria maneira a nós as coisas que Ele nos tenha para saber. Grant it, Lord. Concede, Senhor. And when the times of service is over, may we go as a strengthened church. E quando as horas de culto terminarem, que possam ir como uma igreja fortificada, As united together to put our hearts and our aims all together with our fellow citizens of the kingdom of God and move forward like never before. como uma igreja unida, juntar nossos corações e nossos desígnios com nossos companheiros cidadãos do reino de Deus e avançar como nunca antes. I want to thank you, Lord, here in the presence of the church and of the peoples that's here, that you gave me now several weeks of good rest. Quero te agradecer, Senhor, aqui na presença da igreja e das pessoas que aqui estão, que tu me deste agora várias semanas de bom descanso. I feel wonderful tonight because of your presence and your blessings. Sinto-me excelente esta noite, por causa da tua presença e tua bênção. Oh God, we pray for brother here, our brother that's going overseas. E, ó Deus, oramos para o irmão aqui, nosso irmão que está indo para o estrangeiro, Way down into those dark, dingy countries where his very life lays as a target. a caminho desses países tão lúgubres e sombrios, onde mesmo a sua própria vida apresenta-se como um alvo. Oh Lord, bless our brother Jeffries as he goes, and his son and his wife, and give him great increase. E, ó Senhor, abençoa nosso irmão Jeffries assim que partir, e seu filho e sua esposa, e concede-lhe grande crescimento. May he cut holes through the darkness until the gospel light will shine far and wide. Que ele possa fazer brechas na escuridão até que a luz do Evangelho brilhe por toda parte. Hear us, Father, for we ask this petition in the name of the Lord Jesus, thy Son. Amen. Ouve-nos, Pai, pois fazemos esta petição no nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. Grande Criador, mais uma vez estamos precisando de Ti para abrir nossos lábios e termos uma palavra vivificada pelo grande Espírito Santo. Aquilo que o mundo não pode receber, porque é maior do que no tempo do Pentecostes. Sabemos que esta mensagem é maior. E se o mundo não podia receber, muito menos o mundo pode receber esta mensagem neste dia do grande trovão que abre os 7 selos. Obrigado, Pai, pela fé em Sua palavra. Queremos cada dia nos encher mais desta confiança em Ti, sabendo que o que Tua palavra diz tem cumprido, é verdade, e o que falta, tudo acontecerá, porque Sua palavra não falha. Em nome do Senhor Jesus, aceita nossa gratidão. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu creio que já tenho falado sobre isso e eu quero complementar mais um pouquinho, né? O primeiro grão maduro. Paulo diz que temos o tempo de criança e depois, quando chegamos a ser adultos, deixamos as coisas de criança. E este amadurecimento deve estar também em cada um de nós na vida espiritual. Temos que deixar as coisas de criança, até que cada irmão e irmã tenha consciência disso, que já amadureceu. Se o filho não amadurece, não pode pôr nada no nome dele. Ele tinha que sofrer a adoção, a cerimônia da adoção. E muitos, o que falta é a cerimônia da adoção, para Deus poder confiar. O pai vai confiar no filho quando ele sabe que ele pode colocar as coisas no nome do filho e que aquilo vai funcionar. Ele fará tudo certo. Mas para isso ele tem que já estar na adoção, que o pai confia. O irmão Brano ensina isso, que desde o Velho Testamento era feito assim. O pai não tinha muito tempo para poder ensinar seu filho, então levava para um tutor, chamado curador, tutor, e ele então ensinaria aquele menino do jeito, do caráter do pai. Agora o pai já sabia aonde ia levar aquele menino. Se fosse um tutor que não tivesse qualidade, que adiantaria colocar o menino na mão de um homem deste?
mesma coisa nós temos que pensar como colocar nossas filhas nas mãos de um homem que não tem adoção. Como colocar a igreja nas mãos de um pastor que não tem adoção. Tudo isso deve ser pensado, porque a adoção mostra que você amadureceu. Tem gente que não amadurece, nós já aprendemos as etapas da vida, 7, 14, 21, se emancipa, com 28 está maduro. E tem gente que vai 50 anos e ainda não amadureceu, já apodreceu, 50 anos. Se não amadurece com 28, nunca mais amadurece. Acabou. Se aquele rapaz não criou juízo, aquela moça não criou juízo, até 28 anos, não adianta esperar 30, 35, 50, vai ficar daquele jeito que você viu ele de 21 a 28. Porque é uma idade de amadurecimento. Você não pode esperar grandes coisas de um adolescente, seus 12 a 18 anos, 17, 18 anos. Você não espera grandes coisas dele, só dor de cabeça, porque ele não tem ainda uma mentalidade firme, formada. E é por isso que dá trabalho, é porque a mente não está formada. Agora, depois que nós passamos dos 30, se nós continuamos dando trabalho ainda, está mostrando que nós não estamos formados. A mente imatura, isto é triste. Aí quando você vê um pai imaturo, a mãe, os filhos, quando você vê o pastor, aí vê a igreja, todos imaturos. E precisamos chegar ao amadurecimento. Mas ninguém chega ao amadurecimento se não estiver debaixo do sol da tarde do amadurecimento. O sol do entardecer é o que amadurece o fruto da copa da árvore. Então nós estamos no final. Já houve muito sol forte para amadurecer as mangas, aquelas que ficam por baixo, bem na beira da terra. A mangueira está carregada, mas vem um sol forte, aquilo amadurece aquelas mangas. Mas quando chega no sol do entardecer, não pode ter nada ali por baixo mais para amadurecer, porque ele vem para amadurecer o fruto da copa da árvore. Este é o ministério de William Branham. A copa da árvore é a pedra de coroa, é onde a igreja está hoje. A era primitiva estava embaixo, como uma mangueira, aquelas mangas, que você levanta a mão e as apanha. Mas agora, na copa da árvore, você tem que subir, Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Receber o Espírito Santo, aí você pode começar a tomar do fruto que está na pedra de coroa, na copa da árvore. Onde estão os segredos que nem foram escritos, diz o profeta, conforme diz a Bíblia, Apocalipse 10. Mas quando veio a revelação de tudo isso, William Branham disse, já estava dentro da Bíblia. É como um fruto, você não vê, mas ele já está lá. Ele vem depois em forma de pequenas folhas, flores, e daqui a pouco chega o fruto. Demora, mas chega. E o fruto da copa da árvore, ele tem apenas a luz do entardecer para o amadurecer. Não tem sol quente. O sol quente foi na era das trevas, quando todos tinham que dar a vida pela verdade. Hoje não. Hoje todo mundo está vivendo numa boa. Ser crente hoje, até o diabo, se no tempo de Paulo o diabo já era crente, você pensa bem hoje.
como que ele é crente hoje. Porque já não tem que deixar nada, não tem que abandonar nada, não tem que nem mudar de vida. As pessoas querem uma igreja para assistir, elas querem apenas um lugar para elas encontrar com alguém e dizer, encontrei com Deus. Mas elas são imaturas, elas nunca chegam ao amadurecimento. E se não chega ao amadurecimento, não pode receber a mensagem de quem amadureceu. Guarde bem, eu vou ler a mensagem ao nascer do sol. Está tudo aqui. O que a gente precisa está aqui. O profeta já deixou tudo pregado. Eu não tenho que fazer nenhuma pregação diferente. Eu tenho apenas que obedecer o que aqui está. No final do parágrafo 63, ao nascer do sol, tradução de Goiânia, ele diz: mas como tem mudado, já não é um dia para adorar ao Deus do sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus. O dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação, mostrando que nós somos suas sementes. Quando um pai olha em casa, na família, e pode ver filhos, 2, 3, 10 ou mais, ele pode dizer, isso tudo mostra que são minhas sementes. Agora Deus olha para o seu povo durante 7 eras da igreja, e não são todos do mundo que são semente de Deus. É uma minoria, porque a semente de Deus tem caráter de Deus. A semente de Deus fala como Deus, anda como Deus. Tudo que faz, faz como Deus. Eu quero que você chacoalhe você mesmo para perguntar para si próprio: sou eu uma semente de Deus? Ou sou uma semente do meu pai natural? Só carrego raiva, ódio, mentiras, adultério, coisas do mundo. Bom, então meu pai não é Deus. Meu pai não é Deus. Isso é meu pai natural. Tudo que eu estou fazendo está mostrando do meu pai natural. É o meu pai da carne. Mas Deus tem filhos. E estes filhos são suas sementes. E suas sementes estão em cada um de nós. Agora temos que mostrar para o mundo que somos semente de Deus. Com quem nós conversamos, por onde passamos, nós temos que deixar um rastro de que somos filhos de Deus. Conforme o rastro que você deixa, você diz, sou filho da grande prostituta. Conforme o rastro que você deixa, sou filho de uma denominação. Mas você tem que deixar um rastro de filho de Deus, onde as pessoas podem dizer, por aqui passou uma pessoa honesta, sincera, que dava exemplo da vida cristã. Senão, estamos perdendo nosso tempo. A maioria do povo, se percebesse, vão perdendo tempo só porque, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu oferto, dizimo, eu não perco um culto. Mas isso não é o suficiente. Você tem que chegar ao amadurecimento. Irmão Brana diz para nós chegarmos na presença do sol, que é o Filho de Deus. Nesse dia final, a mensagem de Deus é onde você está na presença desta mensagem, amadurecendo. Irmão, se os 7 trovões revelados não nos amadurecem, nós vamos apodrecer. Agora chegou a hora pior. Os sabiás vão nos comer como come mamão. Amadureceu, mas é comida de sabiá. Deus não vai aproveitar de você
Você vai ser comido pelo mundo, pelos insetos, pela sua própria natureza, pela sua forma de vida. Você é comido nessa terra. Mas quando você reconhece que está na presença de Deus, na presença do sol, e fica parado ali até amadurecer, tem que ficar parado na presença do sol. É o sol que amadurece. Tem a hora do sol bater em você e tirar essa palidez espiritual. Então, nós estamos pálidos, sem cor da palavra, sem cor de Malaquias 4, sem cor de Apocalipse 10, 1 a 7, sem cor de São Lucas 17, 26 a 30. Não temos a cor, estamos pálidos. Você sabe qual é o sangue que é a vida hoje? São as Escrituras que estão em cumprimento. A vida hoje, enquanto eu estou pregando, é Apocalipse 10, 8 a 11. É ali que está o sangue. É ali que está a vida. Se você não tem aquilo, você não tem vida. Você apenas tem um corpo, mas não tem vida. Está muito belo, muito bela, mas não tem vida. Porque não tem a vida que é a palavra. A palavra é vida. A palavra gerou cada um de nós. A palavra sangrou. E esta foi Cristo. E cada escritura que cumpre no seu dia é Cristo. É a vida. É o sangue. E agora, o Espírito, nesse dia final, depois que passou as eras de justificação, santificação, restauração de dons, Deus mandou uma mensagem, o sinal, pregada pelo profeta, dizendo para nós: a vida hoje não é o sangue, a vida é o Espírito. Agora não é o sangue, porque foi o tempo do sangue, Lutero, Wesley, Pentecostes, mas no tempo da mensagem do Elias, não é tempo do sangue. O sangue já cumpriu seu propósito. Agora é o tempo da vida que está no sangue. A vida que esteve no sangue voltou sobre você. A vida que estava no sangue de Cristo voltou no Pentecostes. E a vida que estava naquele ministério da revelação dos trovões voltou sobre você. Aquela mesma vida. Por isso, o que Deus exige de mim e de qualquer pregador e qualquer membro da noiva é o que exigiu de William Branham: nunca bebas, nem fumes. Agora eu vou te dizer: pastor, mas eu já bebi lá no passado. Desde que você recebe esta mensagem, cumpra esse requisito. Nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo com coisa alguma. Porque eu tenho um rapto para você. Quem é que não quer ir no arrebatamento? Nós estamos aqui por isso. Nós não estamos aqui nem pela vinda do Filho do Homem, que a vinda do Filho do Homem foi no tempo de irmão Branham. Nós estamos aqui pelo rapto. É a vinda de Cristo no rapto. É a vinda de Cristo não mais na terra, mas nos ares, para nos tomar. Este é o motivo de estarmos aqui. Então, é bom ver isto. Que tipo de vida tem em nós? Ou se já estamos maduros, ou se somos ainda verdolengos. É uma turma de gente verde que você fala e eles emburram. São adolescentes na igreja. Adolescentes espirituais. Você fala, eles não querem ouvir. Eles não querem obedecer. E são os que pisam errado, os que fazem a coisa errada, os que andam errado, são os adolescentes espirituais. Que Deus nos dê graça. Amém? Olha o 64 ao nascer do sol. Note bem, do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Em cada coisa dessa, eu gosto de parar. Porque se ele foi o primeiro grão, ele foi o exemplo de pai de família. Ele foi o exemplo de pai, que é o primeiro grão. O pai é o primeiro, ele faz tudo ali naquele lar, ele é o primeiro. Aí depois dele vem a esposa e os filhos. Mas o pai é o primeiro no lar. Por isso a Bíblia o chama de cabeça e a mulher de corpo. Então, precisa
haver compreensão nisto, porque tem que haver amadurecimento nesse pai para poder depois gerar filhos. Porque senão vai gerar filhos, pais que não foram amadurecidos. E vai gerar filhos também não amadurecidos. Eles não terão vida espiritual. Já estou falando de coisa espiritual, vocês vão me entender. Ele, Cristo, foi o primeiro grão de trigo de Deus. Eu quero que você note que ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro grão de trigo. Ele é o primeiro levantado dentre os mortos. Aí você pode dizer que outros ressuscitaram. Ele foi o primeiro. A Bíblia está dizendo aqui, ó, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia. O primeiro. A primícia dos que dormem. Deus está contando sua igreja de Cristo para cá. Porque essa é a igreja, esposa do Cordeiro. Que ele foi a primícia. E nós somos uma geração daquela semente, daquela primícia. Ele foi o primeiro. Por isso a Bíblia o chama de unigênito do Pai. É o único. Se alguém quiser ser filho de Deus, tem que ser uma extensão do único. Você não pode ser filho de Deus, sendo que já tem o único. Se é o único, não tem mais. E se eu sou filho, eu sou através da geração daquele único, que é o unigênito do Pai. Amém. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Aí poderia ficar contando que ele é o primeiro e o último. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus, e aqui em Brana, ele foi o último grão do trigo de Deus. Eu quero que vocês notem isso, porque a própria mensagem aqui vai te levar para isso. O profeta ensina estas coisas. Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador, e o havia levantado dentre os mortos, e este foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia. Ele é o nosso Pai, o cabeça. Ele foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi o primeiro. Isso mostrando que se ele saiu como primícia, e se estamos nele, sairemos como ele saiu. Não vamos ficar no túmulo. Ele foi esse molho, e por isso tinha que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. É um molho maduro. Quem trabalhou em roça sabe o que é um molho de arroz. Quando a gente pegava aquele molho de arroz para bater, ele tinha que estar maduro. Fiz muito isso. Tem que estar maduro. Se não está maduro, ele fica pregado na rama. A rama denominacional, ele não está maduro. O crente tem que estar maduro. Esse é o tempo de igreja madura, de crente maduro. Nós não podemos estar misturados com o mundo, iludidos com as coisas do mundo, que são verdolengas. Porque é tempo de crente maduro, e Deus está colhendo os seus crentes. Quando você vê o mundo da forma que estão, para nós, eles estão sem vida, mas eles estão amadurecendo também, ao mesmo tempo que o trigo amadurece, o joio amadurece igualmente. Estamos no mesmo patamar, só que um é trigo e o outro é joio. E o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Mas está tudo amadurecendo. Se você notar, a igreja verdadeira de Deus, como o irmão Brana diz, que amor fraternal, ele diz, vai chegar um tempo que o amor só existirá entre o povo de Deus. Amor, isso vai de amor filéu ao amor ágape. Só vai existir entre o povo de Deus, porque tudo mais será falso. Você não vai poder crer. Se o rapaz diz eu te amo para uma moça, a moça precisa ver se aquilo é verdade. Porque só de um verdadeiro filho de Deus pode sair o verdadeiro amor.
E ela não pode aceitar, a igreja não pode aceitar qualquer conquista. Alguém vem e diz, olha, isso é uma boa coisa, eu vou te dar isso. Olha, o meu Deus já me deu tudo. O que eu precisava, fé. Se você ficar esperando até no irmão Brana ressuscitar e depois da ressurreição, porque tem gente que está esperando isso. Eu ia pregar isso hoje, mas vou deixar para outro dia. Mas tem gente que está esperando o irmão Brana ressuscitar para poder fazer alguma coisa após a ressurreição que dê fé para a igreja ser arrebatada. Porque com o que a igreja tem hoje, eles veem que não tem jeito de ir no arrebatamento. E o William Branham não vai poder fazer mais nada, porque o que tinha que fazer ele fez. Ele revelou os trovões da fé para o rapto e já está dentro dos 7 selos. Eles estão esperando coisas que não irá acontecer, colocando a fé do povo à expectativa de acontecimentos futuros, quando isto já está tudo no passado e você tem que buscar lá. Assim como cura divina, salvação, nós falamos, irmãos, vocês oram a Deus para Deus te curar e pede a Deus para Deus salvar sua família. Você vai pedir isso a Deus parecendo que a coisa está para frente. Não, você volta ao Calvário e lembra disso, que Ele lá no Calvário já te deu toda a cura e já te deu toda a salvação. Não está para frente, está para trás. Revelação dos trovões, fé de rapto, não está para frente, está para trás. Você tem que buscá-la em 63, senão você nunca terá. E não adianta esperar alguma coisa para frente que não virá. Está aqui. O que você precisa está na mensagem. É só você tomar isso e crer. O problema é que as pessoas não crêem na mensagem. Elas não crêem no que o profeta falou. E por não crer, fica esperando o irmão Branham para fazer alguma coisa a mais. Ele foi a primícia, Cristo. Ele foi esse molho. E por isso tinha que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também. Era um sinal. E hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro filho de Deus, que chegou ao amadurecimento completo, por estar em Deus. E chegar em amadurecimento, o irmão Branham deixou bem claro que chegou ao amadurecimento completo. Mas por que aquele primeiro filho de Deus chegou ao amadurecimento completo? Por estar em Deus. Você não pode chegar ao amadurecimento completo se não estiver em Deus. E Deus é a palavra da hora. Deus é a mensagem do 7º anjo, incluída com a mensagem da esposa de Cristo. Não é nem só a mensagem do 7º anjo. Por quê? Porque o ministério agora é Apocalipse 10, 8 a 11, é aquilo que o irmão Branham diz, perguntas e respostas sobre os selos, 159. Já está tão claro. Este é o ministério da noiva. Terá a noiva de Cristo o ministério? Antes do rapto, eu disse sim, é o ministério da hora. Já estava em existência naquele momento. Agora, cada filho de Deus vai chegar ao amadurecimento por estar em Deus, não por estar comigo, não por estar num companheirismo, não por estar numa denominação, não por estar com um grande homem, não por estar numa grande igreja, ou numa pobre, ou numa rica. Não, é por estar em Deus, e Deus é a palavra. Amém? Foi levantado da terra e movido sobre todo o povo. Que lição tão gloriosa! Você sabe o que o pai de família, o que a mãe é? O que vocês são é movido sobre os filhos. Pode ter filho que não obedeça, mas lá diante eles vão dizer, meu pai, minha mãe fizeram a coisa certa. Nós é que não prestamos, mas papai fez a coisa certa. O pai e a mãe têm que deixar rastros. Agora já pensou bem lá na frente, o filho diz, papai, mamãe também fez tudo errado, eu vou fazer também. Você tem que olhar para Cristo, papai fez a coisa certa, certo? Mamãe é a palavra, mamãe não é uma igreja hoje, a mamãe é a palavra,
certo? E você não pode ter Deus fora de sua palavra. Por isso o profeta diz que assim como sol e lua são esposo e esposa, aqui você tem Cristo e a palavra sendo um. E Deus e seu profeta foi um. 148, com a atração sobre a montanha, irmão Branham diz que aquela coluna de nuvem veio para dizer para nós que Deus e Cristo são um. Um em quem? Um no profeta do dia. Deus e Cristo é um. Sempre é um. Deus é um. Deus não é dois. Deus não é três. Deus é um. Você tem que ver Deus sempre em alguém. Deus é um. Deus não é meia dúzia. Deus é um. Deus e Cristo um. Agora Deus é Espírito. Você quer vê-lo? Tem uma pessoa o qual o revela, o mostra. Esse é Cristo. E Cristo que é a palavra encarnada do dia. Esse é o Cristo. Aleluia. Foi pelo poder vivificador. 65. Irmão, só de ler isso daqui é uma mensagem. É grande o parágrafo, mas é uma mensagem. Não tem jeito de eu escapar disso daqui. Se eu ler, eu estarei pregando melhor do que se eu pregasse. Porque o profeta já pregou isso daqui, ó. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém, isto foi realmente a primícia dos que haviam dormido. Ele foi movido por cima da semente prometida. Preste bem, atenção, ele não é movido sobre qualquer semente, ele é movido sobre a semente prometida, a qual tinha promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso. Escuta, o irmão Branham não podia falar a coisa clara para nós, mas ele deixou aqui tão bem. Havendo sido movido, o foi sobre as pessoas. O povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a bênção no dia de Pentecostes. Ele desceu. Agora escuta. E será movido outra vez nos últimos dias. Aí parece que o irmão Branham veio e não foi movido. O que parece, quando ele prega assim, parece que veio a mensagem dele, mas não foi movido. O filho não foi movido nesse dia final, porque ele está dizendo, e será movido outra vez nos últimos dias. Agora vai na Escritura. Como nos damos conta? Segundo São Lucas 17:30, o dia do Filho, quando o Filho do Homem foi revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas, estava sendo, e ele não falava. Ele colocava a coisa para o futuro, e será movido outra vez nos últimos dias, mas ele dá a Escritura. É quando o Filho do Homem foi revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas, e ele estava ali, o Filho do Homem, que é Cristo, estava sendo movido através da palavra do dia de São Lucas 17:30. Nos dias de William Branham não era dias de Isaías 53. Nos dias de William Branham não era dias de Isaías 7:14, 9:6. Não. Aquilo cumpriu nos dias de Cristo, mas aqui está o Filho do Homem nesse último dia, quando foi movido sobre o povo, é São Lucas 17:30. Foi nos dias do irmão Branham. Agora, quem é esse Filho do Homem? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz, ele tem que ser movido nesses últimos dias. Isto, ele está dizendo, olha, nesses últimos dias, o Verbo se fará carne outra vez. Para ser movido sobre nós, ele tem que se fazer carne outra vez. Aí ele se fez carne e moveu sobre nós. Agora, o que foi movido sobre nós? As Escrituras do dia, gente. São Lucas 17:26-30, estava sendo movido. É como eu pego um molho de arroz para mover, quando eles pegavam no Velho Testamento, a primeira coisa que fazia, ela cortava um molho de arroz, de trigo, e pegava e movia diante de Deus, trazia ao templo e movia diante de Deus. Aquele molho era como dízimo, era primícia.
E eles eram abençoados por fazer aquilo, movia aquilo diante de Deus. E aqui vem o molho, a palavra, São Lucas 17, 26 a 30, o molho de Deus foi movido, trigo de Deus, foi movido sobre a congregação dos Estados Unidos. E nós devemos hoje sofrer este mover do molho de Deus, do trigo, de Apocalipse 10, 8 a 11, ser movido sobre nós. Está sendo movido, é o trigo sendo movido outra vez, porque tinha que acontecer isso nos últimos dias. Aconteceu com o irmão Brana e tinha que vir para nós também. Escuta, ele dá o complemento das escrituras aqui. Ele diz: por si e por todo ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por São Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4 e as diferentes escrituras que conhecemos hoje. Ele diz: vai ser movido nos últimos dias. Olha agora a revelação. Hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo. Mas você não fica esperando, ó, vai ter um mover. Não, nós estamos aqui revivendo aquele mover do tempo de William Branham, aquilo que o trigo de Deus deixou quando ele moveu sobre a congregação. Se os Estados Unidos, o que tem que aproveitar é esperar irmão Branham ressuscitar para pregar alguma coisa depois da ressurreição, a esposa de Cristo não precisa esperar irmão Branham ressuscitar para pregar. Ela encontra isso daqui. O avivamento está aqui. Este é o avivamento dos trovões revelado para a esposa de Cristo. Amém? Hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo e as tradições do homem estão mortas, e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. Amém. 66 e 67. Eu devo terminar aqui. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba. Ninguém precisa temer agora. Cristo levantou. Então, vamos levantar? Porque Cristo levantou. No natural, por que não levantamos? Porque o nosso Pai não levantou. No natural. Mas no espiritual, por que vamos levantar do sepulcro? Porque o nosso Pai levantou. O nosso Pai espiritual levantou da tumba. E se Ele levantou, nós estamos nele, nós também levantamos com Ele. Entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram. Assim mesmo, a vinda de Cristo no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Amém. Que coisa! Deixa eu repetir isso daqui. A vinda de Cristo no tempo da noiva. A vinda de Cristo. Gente, a noiva ficou conhecida depois de Pentecostes. Até Pentecostes é Laodiceia. A noiva saiu de Laodiceia. Ela é conhecida como a noiva depois que saiu de Pentecostes. Então, aí vem a vinda de Cristo. Ela saiu de Pentecostes, Cristo veio no profeta. Temos duas coisas, dois acontecimentos, um no céu e outro na terra. No céu, Cristo vindo e sendo fotografado com uma nuvem de 7 anjos da eternidade sobre o monte pôr do sol. E eles marcaram o horário das 18h10 até as 18h30. Quase meia hora de silêncio ficou no céu. E na terra, todo mundo ali estava atônito, olhando para aquela montanha, vendo o acontecido. Agora, guarde bem isso daqui. Assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja. A noiva foi tirada da igreja denominacional. Esta é a noiva, ela saiu de lá. Aí ele diz, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa!
E se nós não aproveitarmos este molho movido que veio do tempo do irmão Brana, quando Cristo veio na terra, nos ares ele parou ali sobre o Monte Pôr do Sol, com os seus anjos da eternidade, mas para pisar na terra, ele desceu num corpo chamado William Marion Brana. Foi quando ele desceu na terra. Já temos estudado sobre isso. Deus levou o seu profeta para aquele monte para descer nele. 67. Ao nascer do sol, o molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia. Ele tem que ser provado. Irmãos, todo crente, ele não quer ser provado. O crente é provado no trabalho, é provado na rua, é provado em casa, é provado com marido, é provado com mulher, é provado com filhos. É provado, o crente é provado. O que manda é que ele mantém ele, porque ele é grão de trigo, ele é maduro, ele é provado, ele pode ser provado. Agora, quando ele é provado, seguir a Deus nada não. Quando é eleito, vai fazer como Deus fez com aqueles pregadores no dia do irmão Brana. Que o pregador orou para o doente morreu, ele chegou em casa, rasgou suas notas de pregação e diz: não vou pregar coisa alguma, Deus não cumpriu sua palavra, vou beber cerveja. Comprou lá uma caixa de cerveja e foi beber. Dentro de uma semana ele morreu. A William Brana diz assim: eu queria ter tempo para mostrar para vocês como Deus recolhe seus filhos. Irmão Brana não disse que o homem foi para o inferno, mas o homem não pôde admitir que Deus cumpriu sua palavra, e naquilo ali ele não estava maduro, e por não estar maduro, ele achou que Deus não cumpriu sua palavra e que ele também não ia para frente, ele ia beber cerveja. E Deus deixou: beba, mas você é meu, eu vou te levar para casa. Ele bebeu cerveja, mas foi só uma semana. Tem gente aí bebendo cerveja até hoje. Dentro da mensagem, vamos bebendo cerveja, e com álcool mesmo, vamos bebendo cerveja, e Deus não leva eles. É porque não é maduro e não é eleito. Dá para tremer, viu? Nem maduro nem eleito, porque se fosse maduro, não faria aquilo, e se fosse eleito também não. Aleluia. Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia. Estou seguro que estão vendo o que eu estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo. Agora, irmãos, isso já aconteceu. Ele foi movido sobre o povo. Quem? Cristo. Quando é que ele foi movido sobre o povo? No Pentecostes. Lá no tempo de Pedro, ele foi movido sobre o povo. Agora escuta. Ele foi movido sobre o povo. E pela primeira vez haverá, na era da noiva, era nos dias do profeta, na era da noiva, uma ressurreição dentre o denominacionalismo tão escuro. O irmão Brana aqui já espiritualizou a coisa. Você vê? Aqui, a ressurreição, ele diz que é dentre o denominacionalismo. Não, ele não está falando de uma ressurreição de corpos físicos, mas ele está falando de uma ressurreição saindo das denominações. Você foi ressuscitado, você ouviu a mensagem e ressuscitou. Você estava morto na denominação, mas a palavra veio e te deu vida, e você ressuscitou. Lázaro estava morto naquele sepulcro, mas quando a palavra chegou na porta do sepulcro daquela denominação e disse: sai para fora. Por isso, meus irmãos, quando a palavra veio em Apocalipse 18:4, era Deus no profeta dizendo: sai dela, povo meu, sai, Lázaro, até o nariz já caiu, mas sai daí, sai dessa denominação trinitariana, dualista, saia daí, unicista, sai dessa denominação, sai deste túmulo. E a vida entrou nele outra vez.
Ele recebeu vida. É uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro, meus irmãos. Haverá uma mensagem. Irmão Brando põe para o futuro, gente. E a pessoa, ela fica pensando, vai haver mesmo. Haverá uma mensagem, ao mesmo tempo ele dizer agora. Nós estamos vendo isso. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. Agora isso já aconteceu no tempo de Jesus e aconteceu no tempo do irmão Branham. Tudo já aconteceu. O que tinha que ser feito, sinais e maravilhas de Deus mover, ele moveu. Agora, o mover de Deus, meus irmãos, hoje é a sua palavra em nós. Você crê na cura, você tem que tomar a cura como sendo sua. Você não tem que pagar por ela. Você não tem que pegar envelope de igreja nenhuma. Não necessita. A cura já foi dada para você. Você pega envelope porque você é incrédulo. Você pega envelope de campanha para ser curado e faz campanha de oração e pega envelope porque você é um incrédulo. Você não aceita o que Jesus fez e crê no que a igreja está dizendo para você. Mas você tem que descrer da igreja porque todo homem é mentiroso e seja somente Deus verdadeiro. E Deus é a palavra. E se a palavra está no homem, ele fala a verdade. Mas se não está, é a palavra da igreja que está no homem, ele não faz para mentir. Que Deus vai te abençoar se você trouxer um envelope cheio. Isso é falso. Ao mesmo tempo, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, onde você recebe alimento. É o que o irmão Branham disse. Se você recebe alimento em certo lugar, dê seu dízimo. Se você vai na católica e recebe alimento do Papa, paga seu dízimo para o Papa. Se você vai nas denominações e recebe alimento delas, paga dízimo para elas, sim. É um dever seu. Se você crê na mensagem, primeira e segunda etapa, paga dízimo na primeira e segunda etapa. Mas se você crê na terceira etapa, paga dízimo também na terceira etapa. Dê suas ofertas. Agora, não pense que isso daí vai te levar para o céu. O céu já foi dado de graça. Você só precisa dizer, eu creio, eu vou para o céu, eu aceito o céu. Agora, você tem que saber, para aceitar o céu, você está aceitando honestidade. Você vai ter que pôr para correr a desonestidade que está na sua vida. Para aceitar o céu, você tem que pôr para correr da sua vida a mentira. Porque Deus e o céu é a verdade. Você tem que pôr para correr a mentira. Para aceitar o céu, você tem que saber de que você vai ter que pôr para correr todos os adultérios, todo espírito mesquinho da sua vida. Porque o céu é pureza. Então não vem dizendo, eu vou para o céu e a nossa vida toda bagunçada. A bagunça que está na nossa vida está indicando o lugar que ela deve ir quando morrer. É do jeito que está nosso viver, o dia a dia nosso está indicando para onde nós vamos. Se nós morremos qualquer hora, já está indicando para onde eu vou. Eu falei a vida inteira, mas vivi uma vida que não é para céu. Então eu só tenho que ir para outro lugar, porque só existe céu e inferno. Só que muitas vezes a gente é enganado. A gente é enganado pela gente mesmo. Está o erro aí, não é? Aleluia. Eu tenho que parar aqui. 68, 69, não posso mais. Porquanto eu vivo, vós também vivereis. Falando à sua esposa, diz, ele está falando à sua esposa, porquanto eu vivo, tu também viverás. Que tremenda ressurreição foi aquela, e que tremenda ressurreição é esta. Ser ressuscitado dentre os mortos, para assim ser vivificado em Jesus Cristo, por meio do poder vivificador de Deus. Não vai basear-se em cura divina. Deus está comigo porque eu curo. Judas também curou, e ele era do demônio. Ele era filho do diabo e curou em nome de Deus. E tem muitos filhos do diabo hoje curando em nome de Jesus Cristo. Como Judas o foi. Jesus disse que foi. Não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Ele nem disse que era filho do diabo. Um de vós é o diabo. Mas o diabo quando fala em Jesus, o diabo quando fala em Deus, Jesus cura, Jesus abençoa, mesmo quando a coisa sai pela boca de um diabo como Judas.
E é bíblico, Jesus falou para eles, vocês estão preocupados? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando eles estavam expulsando a Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus viu aquilo, ele diz, mas vocês não alegram por isso não, porque vocês podem expulsar demônio. Alegrai-vos antes, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida no céu. Isto é que é a sua alegria, e saber que Judas Iscariotes estava lá no meio, e o nome dele foi riscado, diz o profeta. Ele foi movido ante todos eles, a palavra, ele é a palavra. Guarde bem, ele é a palavra. Qual palavra que ele é hoje? Se você disser hoje que ele é Apocalipse 10, 7, não, ele já foi Apocalipse 10, 1 a 7, ele já cumpriu. Hoje ele é Apocalipse 10, 8 a 11, hoje ele é o ministério da esposa aqui na terra, ele está aqui. A palavra, ele é a palavra, foi movido sobre eles no dia de Pentecostes. Foi a palavra manifesta, logo como disse antes, será movida de novo nos últimos dias. Amém. E esta palavra já foi movida. Quem não viu, jamais verá. E quem viu, não pode deixar de ver. Tem coisas que é assim, as pessoas pensam, não, mas a gente ainda vai ver ainda. A mensagem já foi revelada. Deus mandou seu profeta. Tudo foi revelado. Não tem mais nada para revelar. Não tem selo, não tem trovão. Não tem terceira puxada. Não tem mais nada para revelar. Foi tudo revelado. O profeta disse que já tudo acabou. O profeta disse que está tudo no passado. Nós temos mensagem para provar isso. Que o profeta disse que está tudo no passado. Então, o que você tem que fazer é crer. Tomar a escritura do dia, que é a palavra, viver desta palavra, estar na presença do sol, do Filho de Deus, nesta hora final, se amadurecer no caráter de 7 trovões. Amém. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui para te servir, te adorar, juntamente com estes poucos que puderam vir, mas estamos aqui satisfeitos com a palavra viva diante de nós. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muda a nossa vida, Pai, cada dia, tira o mal de nós. O Senhor é o único que pode fazer isso, tira o mal de nós, toda nódoa, toda ferrugem, tudo que não presta, afasta de nós, de nossos olhos, da nossa audição, tira do nosso falar, do nosso caminhar, do nosso apalpar, dê-nos graça para uma vida melhor na sua presença, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus, companheiro, amigo, fiel, verdadeiro, aqui estou. Quanto tempo caminhando juntos nesta longa estrada que um dia me mostrou. Deus, hoje me lembro dos momentos que passei, horas amargas, eu confesso que chorei, não me abandonou. Deus, foi tão difícil, houve uns passos no caminho, tantas pedras, tantos espinhos, mas viestes me ajudar. Deus, sem tua presença não sou nada em minha vida, sou como a história já contada e esquecida, sou andorinha no inverno sem verão. Deus, sem tua graça eu sou chuva passageira, sou terra seca, não tem vida, só poeira. Eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão.
e chorei, não me abandonou. Deus, foi tão difícil, houve uns passos no caminho, tantas pedras, tantos espinhos, mas viestes me ajudar. Deus, sem tua presença não sou nada em minha vida. Sou como a história já contada e esquecida. Sou andorinha no inverno sem verão. Deus, sem tua graça eu sou chuva passageira. Sou terra seca, não tem vida, é só poeira. Eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão. Deus, sem tua presença não sou nada em minha vida. Sou como a história já contada e esquecida. Sou andorinha no inverno sem verão. Deus, sem tua graça eu sou chuva passageira. Sou terra seca, não tem vida, é só poeira. Eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão. Bom, Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo, irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina, irmão Abadi e família em Araguari, Minas Gerais. Hoje está aqui o irmão Rocha e família, né? Deus abençoe. Irmão Rocha e família está aqui conosco. Irmão Antenor, Ribeirão Preto, São Paulo. Deus abençoe, irmão Antenor. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, em Salvador, Bahia. Irmão Carlos, irmão Lindino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Felipe Santos, João Pessoa, Paraíba. Deus abençoe, irmão Felipe. Irmão Gilson e família, irmão Dorival e família, Franca. Deus os abençoe. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Deus os abençoe. Pastor Nilson e família, em Colombo, Paraná. Deus abençoe, meu abraço, Pastor Nilson. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Irmão Dirceu e família, irmão Daniel e irmã Camila, Paranaguá, Paraná. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel Álvares Machado, São Paulo. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão José Dolari e família, irmão Mesquita e família, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná. Deus abençoe a família Kovac em Portugal, que está sempre nos ouvindo. Deus os abençoe. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Marcos Roberto e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Também irmão Moacir e família, pastor Fuc e família, pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Deus os abençoe, meus irmãos. Irmão Tacílio de Andrade e família, irmão Moisés em Vitória, Espírito Santo. Irmão Paulo, irmã Johnny e seus filhos, Antoni, irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tabernáculo Brana, em São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Osvaldo, irmã Amélia, também em São Joaquim da Barra. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Amém. Vamos retornar aqui, se Deus quiser, quinta-feira, para mais um culto de adoração a Deus. Amém? Deus abençoe. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Boa noite, povo de Deus.